Boa noite, graças a Deus, porque estamos aqui para adorar ao Senhor, adoramos ao Senhor com as nossas vidas, adoramos ao Senhor hoje à noite com cânticos, e agora vamos estar focados, pensando no texto que nós vamos observar hoje à noite, na Epístola aos Hebreus. Irmãos que têm acompanhado sabem que é Hebreus, capítulo 11, né? E domingo passado vimos apenas o verso 1 do capítulo 11 e hoje nós queremos complementar o verso 2 e 3. Enquanto os irmãos estão abrindo suas Bíblias, deixe-me dizer que nós temos estudado uma carta que foi escrita para crentes que não se pareciam crentes. Crentes que estavam muito fracos na fé, chegando ao ponto da apostasia. É uma palavra usada nessa epístola, e apostasia se refere a deixar Jesus. A pergunta é possível um crente deixar de ser crente, deixar Jesus, e um crente dizer assim, um cristão, olha Jesus, eu não quero mais a salvação que o Senhor me deu, agora eu quero viver por conta própria. Isso existe? Não, pela Bíblia não existe. Então nós não sabemos o que estava acontecendo com esses irmãos. Talvez alguns não eram irmãos, e com medo da morte, lembra, eles estavam sendo perseguidos, porque criam no Senhor Jesus Cristo. Com medo de morrer, ou com medo das prisões, eles estavam pensando em retroceder, em deixar a fé em Jesus. Mas o crente, convertido no nome do Senhor Jesus, jamais ele deixa Jesus. O autor da epístola, um pastor, provavelmente, que nós não sabemos o nome, ele estava motivando esses irmãos a ficar firme na fé. E durante toda a epístola, ele deu argumentos muito fortes a irmãos que eram judeus, convertidos ao nome do Senhor Jesus Cristo, e que foram perseguidos lá em Atos, capítulo 8, verso 1, uma grande perseguição que espalhou toda a igreja de Jerusalém, a única igreja que existia na época, por várias regiões do Império Romano. E então esses irmãos começaram a se desanimar da fé. O nosso contexto de vida é outro. Nós não estamos ou nos desanimamos na fé por conta de uma perseguição, por medo de que alguém vá nos matar ou nos prender ou tirar nossos bens, porque nós cremos em Jesus. Mas existem outros fatores nas nossas vidas que podem nos levar ao desânimo. Situações difíceis, de sofrimento extremo, ou às vezes de um grande sofrimento, que nos faz pensar, um pensamento que não vem de Deus. Que pensamento é esse? Vale a pena servir a Jesus? Vale a pena viver como crente nesse mundo? Será que realmente é isso? Isso é vida? Alguns crentes chegam a esse pensamento devido a sofrimento, devido a dificuldades e a situações difíceis que enfrentam. Mas, na verdade, o Senhor Jesus Cristo, ele é mais importante do que a nossa própria vida. Quanto mais você se aproxima do Senhor, você vai aprender esta verdade ao ponto de considerar alegria sofrer pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vimos, então, no capítulo 11, vamos ler, verso 1 ao verso 3. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Nós estamos num momento dessa carta prático. Do capítulo 1 até o capítulo 10, metade do capítulo 10, era um momento mais de o que nós chamamos teologia, conhecimento de Deus. E o autor argumentava dizendo, Jesus é maior do que os anjos, porque eles tinham um problema lá de querer adorar a anjos também, achando que esses anjos poderiam livrá-los dos seus sofrimentos. Isso aconteceu também na sociedade ocidental, né? No cristianismo ocidental. Alguns acharam que certas pessoas do cristianismo que tinham muita fé poderiam ajudá-las a sair de seus sofrimentos. Daí o culto aos santos, né? O culto a personalidades piedosas da igreja, o que é uma tragédia. Isso não existe na Bíblia. Mas o fato é que o autor disse, Jesus é superior aos anjos. Jesus, ele é superior a Moisés.
Pense na cabeça do judeu. Vocês não amam Moisés? Moisés não foi um grande líder para vocês. Moisés já tinha morrido, já estava com o Senhor há muitos séculos. Mas Moisés não é um grande líder. Jesus é maior do que Moisés. Vocês não guardam a lei de Deus? Por que não seguem a Jesus? Jesus é superior a Josué, que conquistou a terra prometida, ou boa parte dela, como Deus havia prometido. Jesus é superior ao sumo sacerdote levítico. O sacrifício que Jesus apresenta é superior ao sacrifício da antiga aliança. A nova aliança que Jesus trouxe é superior à velha aliança. Então, tudo que Jesus fez é superior ao que nós temos no Antigo Testamento. Por que vocês querem retroceder? Por que vocês querem deixar Jesus? Não faz sentido. Esse era o argumento do autor durante toda essa epístola para aqueles judeus convertidos. Para nós hoje, talvez seja um pouco estranho, porque nós não vivemos aquela realidade do judeu no primeiro século, mas nós temos uma outra realidade onde se encaixa muito bem, né? Faz sentido deixar Jesus pela vida deste mundo, né? Pelas riquezas desse mundo, pelas vantagens, se é que existe nesse mundo. Vale a pena você sacrificar sua vida com Cristo pelas coisas que este mundo oferece? Resposta: não vale. Vale a pena morrer de trabalhar e perder sua fé em Jesus? Não vale. Vale a pena morrer de estudar e perder sua fé em Cristo? Não vale. Tem que trabalhar, tem que estudar, mas o Senhor tem que estar em primeiro lugar, não só nas suas atividades aqui na igreja, mas na sua vida. Então, se você não coloca o Senhor, o reino de Deus em primeiro lugar, sinal de que você começa a enfraquecer na sua fé. E é interessante pensar da seguinte maneira: em algum momento você já se viu fraco na sua fé, digamos. Em algum momento da sua vida você enfraqueceu, sofreu, começou a ter dúvidas. Irmãos, quando isso acontece, não acontece assim de um dia para o outro. Isso é resultado de uma série de práticas de distanciamento de Deus. É resultado de uma vida sem leitura bíblica. É resultado de uma vida sem oração. É resultado de uma vida sem contrição e adoração ao Senhor. É resultado de uma vida em que você tomou atitudes que lhe afastaram de Deus. Você foi se afastando de Deus, percebendo ou não percebendo. Chega um ponto em que começa uma crise. E é possível que alguns crentes cheguem a pensar como estes aqui: vale a pena seguir Jesus? Será que Jesus é o caminho mesmo? Eu há 20, 30 anos criei no Senhor Jesus, foi tão bom, mas agora eu estou pensando, será que vale a pena mesmo? Por que um crente começa a pensar nisso? É porque ele deixou de viver pela fé em algum momento de sua vida. Nessa parte prática da epístola, a grande resposta para aqueles que estão pensando se vale a pena continuar a viver com Jesus, é a fé. A fé é o que nos sustenta, a fé é o que nos fortalece. Não a fé que está em nós, mas a fé que Deus colocou em nós, para nós crermos nele e nas promessas dele. A Bíblia tem muitos ensinos maravilhosos. Temos estudado semana após semana muitos desses ensinos. O problema é que muitos não creem nesses ensinos. É lindo, pastor, é maravilhoso, é a Bíblia, é a palavra de Deus. Creio em tudo isso, mas na hora de pôr em prática, não põe em prática. Resultado, será que crê mesmo? Não parece que crê, né? Parece que entende que é verdade, acha bonito, é o princípio correto, é a palavra de Deus, mas eu não quero viver desse jeito. Isso acontece na vida de muitos crentes. Ou seja, isso é deixar de viver pela fé. Quem vive pela fé, olha, a Bíblia diz, é isso que eu vou fazer. E coloca em prática. É difícil? É. Ora, pede a Deus força, capacidade para viver aquilo que a Bíblia coloca. Por isso que nós estamos estudando nesses 3 versículos, vivendo pela fé. O que é que fortalece um crente? É uma vida pela fé. E nós vimos no domingo passado que a fé opera na incerteza. A vida não possui certezas, lembre-se disso. Você não tem certeza do que vai acontecer amanhã na sua vida. E você, pela fé, crê que o Senhor é por ti, o Senhor te sustenta. É esta fé que nos dá coragem. É a fé no Senhor Jesus que nos anima, que nos motiva, que nos livra de muitos problemas e dificuldades. No momento que você deixa de crer que o Senhor Jesus tem as respostas, de que a palavra de Deus tem as respostas,
você começa a cair desta fé. Você começa a enfraquecer desta fé. E resultado, você vai ter que crer em outra coisa. Quando deixamos de crer, ter fé em Jesus e no Pai, nós começamos a ter fé e crer no homem. E aí você vai acreditar que o homem tem a força, você tem o potencial, você consegue resolver seus problemas, você vai ter as respostas. Algum homem na humanidade vai ter as respostas para o teu problema. E sabe qual é o triste? É que tem problemas que o homem não tem a resposta. E não são poucos, são muitos problemas que o ser humano não tem a resposta. Resultado, você vai procurar a resposta naquilo que o homem diz. E o que é que vai acontecer? Você vai afundar cada vez mais, achando que está se curando, achando que está melhorando. Exemplo, sabe qual é a resposta para o Brasil? Alguns dizem, educação. Se você botar educação, o país melhora, tudo melhora, vamos ser uma nação excelente. Essa é a resposta? Não é a resposta. Ajuda? Sim, ajuda. Mas não é a resposta para os problemas da nossa nação. Você tem países extremamente civilizados, com baixo índice de corrupção, extremamente sofisticados na sua educação, na vida, mas com alto índice de suicídio. Então, como é que a educação resolve? Por que não resolve? É porque é um problema da alma. Entende? E a alma é a especialidade do Senhor Jesus Cristo. E é pela revelação de Deus que nós conseguimos perceber respostas para estas questões. A vida, ela é cheia de incertezas e a fé opera nessas incertezas. Você percebe isso no versículo 1, quando você lê no verso 1 que a fé é a certeza das coisas que se esperam. Pensamos muito no Senhor Jesus, esperamos a vinda de Jesus e temos convicção que Jesus virá. Mas baseado em quê? Fé. Ela é esta certeza. Certeza é convicção. E quem coloca essa convicção? É Deus. Você confia que Deus vai colocar convicção no seu coração. Jovem, você namora com a moça e vai casar com ela. Quem faz você saber que essa é a moça certa ou esse é o rapaz certo? Fé. Convicção, pelo poder de Deus, ele dá convicção a você de que aquela é a pessoa certa. Se você tem dúvida, não comece nem a namorar. Se você não tem certeza, nem comece a namorar. Mas se você tem convicção e você entende que foi Deus que colocou no seu coração, aí você começa um relacionamento. É a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Essa palavra convicção se refere à prova. É a prova de fatos que nós não vemos, não estamos enxergando. O mundo espiritual nós não conseguimos enxergar. Vimos hoje pela manhã, tem muitas coisas do reino de Deus que nós não estamos enxergando. Nós não estamos vendo Jesus sentado no trono, estamos? Não, mas nós temos uma prova de que Jesus está sentado no trono. Que prova é essa? Chama-se fé. Não é fé em qualquer coisa. Não é fé na humanidade. É fé em Deus a partir do Senhor Jesus Cristo. Esta é a fé que nos fortalece. Esta é a resposta da Bíblia para irmãos que estão fracos na sua vida com Deus. Você tem que exercitar sua fé. Mas também no verso 2... e agora é o momento da novidade, nós observamos um outro aspecto da fé. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. A palavra bom testemunho aqui é uma palavra só, é uma palavra curiosa, e é a palavra para testemunho em todo o Novo Testamento. É a palavra martírio. Martírio nós temos no sentido negativo, né? Aqueles que foram mortos nas arenas pelos leões, foram mortos, crucificados por serem cristãos. Os apóstolos morreram martirizados, alguns crucificados de cabeça para baixo, por exemplo, talvez de cabeça para baixo, como o caso de Pedro. Outros foram decapitados, outros foram entregados às feras. Então, muitos cristãos morreram por sua fé, eles foram martirizados. Mas essa palavra martírio, ela é traduzida no Novo Testamento como
testemunho. Lá em Atos 1:8, quando diz que o Espírito Santo vem nos capacitar a ser testemunhas do Senhor Jesus, ali diz que o Espírito Santo vem nos capacitar a ser mártires de Jesus. Ter um bom testemunho é ser um mártir, ou seja, é estar pronto para fazer tudo o que for necessário por amor ao nome do Senhor Jesus Cristo. Esta é a fé do crente em Jesus. Você está pronto para fazer tudo o que for necessário por Jesus? Pela graça de Deus, nós não necessitamos de pagar com a vida para provar a nossa fé em Jesus. Mas o Senhor na Bíblia tem vários exemplos de homens de Deus que provaram a sua fé. Um exemplo muito claro, e vamos ver em breve, é o exemplo de Abraão. Ele não pagou com a própria vida, mas ele tinha um filho especial, no caso Isaque, que nasceu da velhice, o filho da promessa, de onde viria o Salvador. Ele levou Isaque para matar. Subiu no monte com Isaque para sacrificá-lo, porque Deus mandou ele sacrificá-lo. Uma ordem esquisita, uma ordem incompreensível, porque Deus nunca pediu sacrifícios humanos, né? Isso é ilógico, Deus condena na lei sacrifícios humanos, mas Deus pediu a Abraão, e Abraão, sem entender, levou Isaque para o sacrifício, e nós conhecemos bem o desenrolar da história, foi uma prova da fé de Abraão. Do mesmo jeito que Deus fez isso com Abraão, irmãos, Ele faz conosco também, porque Ele quer desenvolver a nossa fé. Quantas situações difíceis você já passou na sua vida, que você não compreende por quê? Por que, Senhor? Por que eu estou passando por esta dificuldade? Deus não explica, e Ele nem tem que explicar. Ele é Deus, Ele é soberano, nós somos propriedade dEle, quer queiramos ser, quer não, nós somos propriedade do Senhor, e o Senhor permite que passemos por situações difíceis, para que a nossa fé aumente, não tem outra explicação para as situações difíceis da vida. E então, os antigos aqui se referem, no verso 2, aos crentes do Antigo Testamento. Em breve, a partir do verso 4, nós sabemos do capítulo 11 de Hebreus, que é uma lista de homens que viveram pela fé. E o autor dessa carta, ele está mostrando inúmeros exemplos de homens que viveram pela fé. Para quê? Para nos mostrar que é possível. Porque talvez você, assim como eu estou falando, e você deve estar se perguntando, pastor, não sei se isso aí funciona não. Não sei se esse negócio de fé funciona não, porque eu estou tentando até hoje e não consegui. Eu acho que é melhor procurar ajuda de especialistas, ajuda de outras pessoas, né? Ou de certos livros que vão me ajudar. Eu não estou achando resposta na Bíblia, nem estou achando resposta nesta fé em Jesus. Está esquisito esse negócio. Então talvez você esteja se perguntando isso na sua vida. Entende? Da mesma forma, estes irmãos aqui que receberam essa carta, que estavam com medo de morrer, eles também estavam duvidando. E então o autor fala da fé e diz, eu vou dar uma lista de homens e mulheres que viveram pela fé, para que você saiba que é possível. Existe esta fé em Jesus, e esta fé transforma nossas vidas e nos fortalece para enfrentarmos tamanhas e difíceis provações. Isso não quer dizer que deixaremos de ser pecadores, não. Mas conseguiremos pela fé ser firmes no Senhor e apresentar um bom testemunho, apresentar uma vida de mártir. Essa é a ideia. Nós temos então, do verso 4 em diante, vários modelos de fé. Nós temos homens antes do dilúvio. Então você tem a história de Abel, a história de Enoque e a história de Noé. E ele vai mostrar 3 homens que viveram pela fé antes do dilúvio. Depois ele vai falar dos patriarcas, né? Depois do dilúvio. Abraão viveu pela fé, Isaque, Jacó viveu pela fé e José viveu pela fé. Então veja, ele mostrando como esses homens de Deus viveram pela fé. Só que é muito interessante a palavra de Deus, porque ao mesmo tempo que nós observamos aqui em Hebreus que esses homens viveram pela fé, lendo a história deles, como por exemplo a de Abraão, a de Isaque, a de Jacó, nós percebemos também que eles cometeram pecados. Entende? Então, viver pela fé não significa que eu serei uma pessoa sem pecados. Nós temos que equalizar essas coisas. É impossível deixar de pecar, mas é possível um pecador viver pela fé e combater os seus próprios pecados. A história desses homens mostra que eles começaram aprendendo de Deus,
vulgarmente falando, dando cabeçadas na vida, errando, mas aprendendo e crescendo e sendo cada vez mais fiéis ao Senhor. Assim tem que ser a nossa história também. Começamos na vida cristã e às vezes cometemos erros e falhas, mas a lógica é que nós devemos aprender com as nossas falhas e crescer na fé no Senhor Jesus Cristo, para sermos também modelos de fé. E dentro das igrejas devemos perceber isso uns nos outros, irmãos que vivem pela fé. E isso nos motiva e tem que nos motivar. No Êxodo tem um exemplo de Moisés que viveu pela fé. Na conquista da terra prometida tem um exemplo de Josué. E depois ele fala de vários outros exemplos, por uma síntese, porque é impossível tratar de todos. Mas veja, ele dá exemplos palpáveis, claros, de homens que viveram pela fé. Por quê? Porque ele quer mostrar para você o seguinte: é possível você viver pela fé. É possível ter uma vida firme no Senhor Jesus e fazer obras maravilhosas dentro do reino de Deus. Às vezes nós temos medo, às vezes nós duvidamos que podemos, às vezes nos achamos incapazes, e muitas vezes somos mesmo. Mas pela fé nós podemos realizar coisas maravilhosas na obra de Deus. Pela fé você pode pregar o evangelho mesmo achando que não tem condição. Pela fé você pode discipular uma vida e fazer esta vida ficar firme no Senhor Jesus Cristo, pela fé, pela graça de Deus, porque Deus te capacita. Pela fé você pode ser um excelente marido, você pode ser uma excelente esposa, mesmo quando as coisas estão difíceis. Você pode ser um filho obediente, mesmo quando você não quer obedecer. Pela fé no Senhor Jesus, você pode fazer isso. Você pode ser fiel a Deus, mesmo sabendo que o pecado está aqui tentando lhe corroer, lhe corromper. Mas pela fé, crendo no Senhor, você vai ter a força necessária para isso. Mas é necessário você crer. Olha então, Hebreus capítulo 12, verso 1. Hebreus 12, 1, estamos só adiantando um pouquinho, mas para você perceber como essa palavra bom testemunho, que significa martírio, ela aparece em outras partes da Escritura. Hebreus 12, 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Testemunhas, essa nuvem de testemunhas é uma nuvem de mártires, de pessoas que viveram pela fé. Então, quando você vê no Novo Testamento testemunha, eu sou uma testemunha, eu tenho que testemunhar de Jesus, significa que eu sou um mártir, eu tenho que sofrer o martírio por Jesus. A princípio, esse termo significava realmente você ter um testemunho que agrade a Deus. Posteriormente, ainda no século I, já significava você morrer pelo nome de Cristo. E lembre-se, esses irmãos estavam com medo de morrer por causa de Jesus. Por isso essa epístola foi escrita. Então nós temos uma coleção de mártires, a partir do verso 4, que nos lembram. Se você duvida, olhe esses exemplos. Se você acha que essa vida pela fé é difícil, olhe todos os exemplos de homens que viveram no Antigo Testamento. Pecadores, sim, erraram, sim, mas viveram pela fé até seus últimos dias. Bom testemunho aqui, então, significa sofrer o martírio. Interessante, Atos capítulo 6, verso 3, quando foram chamados ali os diáconos, disseram: mas irmãos, escolhei dentre vós, Atos 6, verso 3, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Boa reputação, é a mesma coisa que bom testemunho, é a mesma coisa que martírio. Homens que sejam mártires, e realmente um foi, Estevão, né? Era um desses diáconos que foi martirizado pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Então, óbvio que isso não é só para os diáconos aqui, mas isso é para todo crente. Essa boa reputação, esse bom testemunho implica uma vida de fé, onde alguém, no caso você que é crente no Senhor Jesus, está disposto a sacrificar-se pelo Senhor Jesus. Já pensou? Será que estamos prontos para entregar nossa vida a Jesus?
Isso é muito comum no meio evangélico, né? Uma grande pregação, uma pregação muito animada, muito motivada, e no final o pregador pergunta: quem quer entregar a sua vida a Jesus? E às vezes muita gente levanta a mão, mas as consequências desse levantar a mão são muito sérias. Entregar a vida a Jesus significa que não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a grande maravilha da palavra de Deus é que quando eu entrego a minha vida a Jesus e eu me disponho a ser esse mártir, essa testemunha de Jesus, significa que eu vou viver feliz. Isso é felicidade. Não, mas aí não dá para entender essas coisas. Talvez você pense, né? Não compreendo. Como é que isso é felicidade? É sim, esse é o milagre da fé. Entregar a vida a Cristo e viver por Jesus é felicidade. Agora, é pela fé. Você tem que tomar o passo de viver desta forma. E aí você vai perceber como é bom viver com Jesus desta maneira. Nós observamos esse aspecto de que pela fé nós temos um bom testemunho, antes mesmo, na Epístola aos Hebreus, ele deu pistas de que ele chegaria nesse versículo. Olha Hebreus 10:34. Hebreus 10:34. Ele estava preparando o caminho. Hebreus 10:34 diz: porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuís vós mesmos patrimônio superior e durável. E aqui, lembre-se desse dia que nós observamos esses versículos, o autor da epístola está lembrando aqueles irmãos como eles eram no começo da fé, quando eles acabaram de se converter. Eles estavam prontos para sofrer por Jesus, eles estavam prontos a ser roubados pelo nome de Jesus, espoliados, os bens deles foram saqueados em retaliação à fé que eles tinham em Jesus. E eles estavam se compadecendo com alegria daqueles que eram encarcerados e presos. Bastava, irmãos, eles dizerem: não tenho nada a ver com Jesus. Bastava isso. Não, nem conheço Jesus, como Pedro negou, né? Bastava dizer isso. Crente, sei nem o que é isso, né? Bastava dizer assim, e eles não teriam seus bens saqueados, eles não seriam ameaçados na sua vida e viveriam tranquilamente, ali no convívio do meio dos judeus. Mas eles escolheram viver com Cristo e sofreram. Mas veja a expressão: aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens. Como é que se consegue esse testemunho? É pela fé. A fé é crer no Senhor Jesus. A fé, ela é mais objetiva do que nós imaginamos. Quando você crê que a palavra de Jesus aqui na Bíblia Sagrada é verdade e vive por ela, você vai ser dessa forma e vai colher esses frutos, certamente. Olha em Hebreus 11:39. Hebreus 11:39. Ora, esse é o final do capítulo 11, praticamente o final, terminando o verso 40, salvo me engano, e o verso 39 diz: ora, todos estes que obtiveram bom testemunho, falando de todos aqueles homens do Antigo Testamento que viveram pela fé, todos estes que obtiveram bom testemunho, por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Então, eles obtiveram um bom testemunho, obtiveram esse martírio, né? Muitos deles não foram martirizados como os apóstolos, mas tiveram um testemunho aceitável pela fé, no entanto, não viram as promessas. Vamos estudar esse versículo na sua inteireza mais para frente, mas isso para mostrar que o testemunho, o nosso bom testemunho, nossa vida é prática, e as pessoas estão vendo a nossa vida, Deus está vendo a nossa vida diária, só é possível ser vivida pela fé. Nós não devemos nos preocupar em ter um bom testemunho por causa das pessoas. Nós devemos nos preocupar em ter um bom testemunho por causa de Deus. Porque Deus, Ele está vendo tudo o que nós fazemos. Então, por causa de Deus, é que eu devo ter um bom testemunho. Essa é a ideia do martírio. As minhas obras devem estar crucificadas com Cristo. Eu devo estar pronto para morrer ali e me doar no nome do Senhor Jesus. Veja, uma vida pela fé, uma vida de bom testemunho não é algo triste, pode parecer, mas não é algo triste. Mateus capítulo 5, verso 11, Jesus falou isso.
Mateus capítulo 5, verso 11. Jesus lá nas bem-aventuranças disse: Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Bem-aventurados sois, felizes quando vocês sofrerem o martírio. Felizes quando vocês derem um bom testemunho, o martírio, pela fé, né, por causa do nome do Senhor Jesus Cristo. Isso é felicidade. Ah, pastor, não compreendo. Talvez não compreendamos porque nunca vivemos essa realidade de perseguição. Mas quando passamos por dificuldades e problemas e enfrentamos essas dificuldades e problemas na nossa vida, crendo no Senhor Jesus, crendo que Ele tem a resposta, crendo que orando nós vamos receber a resposta de Deus no tempo certo, com paciência, porque Deus só responde quando Ele quer, nós vamos ser mais felizes. Agora, quando eu oro a Deus e eu realmente descreio que Deus vai resolver, quando eu oro a Deus e realmente eu desfaleço, né, eu me desespero porque eu não vejo saída, aí é complicado, porque se Deus não pode resolver certas questões, quem pode? Quem pode? Muitos dos nossos problemas, irmãos, devem ser levados a Deus em oração. Ele tem poder para resolver tudo o que Ele quer resolver. E se Ele permite certas coisas, é porque nós estamos crescendo na fé. Não entendemos tudo. Não entendemos tudo. Não temos todas as explicações. É um fato. Mas a verdade da Escritura é essa: que o Senhor é soberano sobre todas as coisas e que o Senhor responde às orações e nos dá muitas bênçãos. Gostamos muito quando a resposta da nossa oração ela é positiva aos nossos olhos. E não gostamos quando é uma resposta negativa aos nossos olhos. Mas toda resposta de oração, ela é positiva, porque foi Deus que respondeu. Nós é que não queremos crer desta forma. Não existe destino, não existe acaso. Acho que eu tenho repetido isso inúmeras vezes aqui, porque se você ora e Deus responde e você não gostou da resposta, ou está demorando vir uma resposta que você gostaria de receber, entenda que Deus quer lhe ensinar algo. Entenda que nós temos que aprender algo com as nossas limitações na vida, no mundo cheio de pecado. Não porque, será que eu mereço sofrer tanto? Não, não é por isso. Mas é porque Deus será glorificado nas nossas vidas quando nas dificuldades nós vivemos pela fé. Deus será glorificado nas nossas vidas assim. Então Jesus diz: bem-aventurado, quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, mentindo disserem todo mal contra vós. E o verso 12: regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. E alguns desses profetas são mencionados ali em Hebreus capítulo 11. Então eles foram perseguidos. Se você for perseguido também, regozije-se, exulte. Aqui é quase que é como se ele estivesse dizendo: pule de alegria se você é perseguido pelo nome de Jesus. Pule de alegria, né? Ou seja, pule de alegria se você sofre por causa do nome de Jesus, porque isso é um fator que confere a você grande galardão, grande destaque diante de Deus. Você está sofrendo e com dificuldades e só reclama de Deus, então é diferente a postura, na verdade, é diferente do viver pela fé. Você está reclamando do Criador como o povo reclamou do maná, como o povo reclamou da falta de carne, e o povo dizia logo: voltemos para o Egito. Para que eu saí do Egito para morrer aqui nesse deserto? O povo não estava vivendo pela fé naquele momento. E a fé fundamenta o martírio. O martírio entende esse bom testemunho que você vive, mesmo nos tempos de dificuldade, mesmo quando a sua vida corre risco por causa do nome de Jesus, mas você permanece firme no Senhor, confiando no Senhor, orando, sabendo que este é o caminho e que a sua oração, a oração do justo, pode muito em sua eficácia, porque Deus escuta as nossas orações e responde no tempo certo. Nós é que muitas vezes não temos a fé, não exercitamos a fé para confiar na provisão de Deus.
Em outro momento, nós vamos estudar na Escola Bíblica Dominical, já há algum tempo nós temos pensado nisso, em estudar sobre a provisão de Deus. Deus nos dá uma provisão para a vida. E nesta provisão tem coisas aos nossos olhos, olhos humanos, positiva e negativa. Mas os dois são provisão de Deus. O que tem de bom e até o que tem de ruim é provisão de Deus. E eu tenho que estar grato por tudo o que Deus me dá, porque tudo vem do Senhor. Ele não opera o mal, nem tenta ninguém, mas Deus permitiu a existência do pecado, Deus permitiu a existência de Satanás, para a glória do nome dele, verdade difícil de nós engolirmos, mas é verdade, está na Bíblia Sagrada, e nós temos que estar louvando a Deus pela provisão que o Senhor nos dá. Quando vivemos dessa forma, vivemos pela fé, nos tornamos mais felizes, mais realizados, porque sabemos que o Senhor, que fez uma aliança conosco, Deus fez uma aliança conosco, a nova aliança, essa aliança, esse acordo que Deus fez conosco, Ele há de honrar, Ele é por nós. Então nunca Ele vai nos deixar sofrer. Ah, pastor, então por que eu estou sofrendo? É porque Deus tem um projeto, para a sua vida, para a minha vida, para nós crescermos no conhecimento de Deus. O nosso pecado, irmãos, é tão profundo, que nós temos que levar a peia de vez em quando para aprendermos a viver pela fé. E Deus faz assim porque Ele é nosso Pai. Então, em Hebreus 11, verso 3, temos uma terceira reflexão sobre a fé. Pela fé entendemos o poder de Deus. Nós vimos uma definição de fé, fé é certeza, fé é convicção, fé é uma prova daquilo que nós não enxergamos. A fé nos ajuda a ver no meio das incertezas. Lembre-se, incerteza gera o quê? Incerteza gera ansiedade, não é verdade? A incerteza gera ansiedade, a incerteza gera ansiedade, a ansiedade gera as depressões da vida, as inseguranças, os problemas. Qual a resposta disso? Fé no Senhor Jesus Cristo. O bom testemunho que nós temos também é pela fé. E agora, pela fé entendemos o poder de Deus. Se você não vive pela fé, você não crê no poder de Deus. Você não percebe que você tem do seu lado a pessoa mais poderosa e importante do universo. E que se ele não respondeu sua oração do jeito que você queria, é porque ele tem um motivo muito bom. Ele não quer dizer, mas ele tem um motivo muito bom e você deve crer nisso. Olha, Hebreus 11, verso 3. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então, contraria completamente uma criação a partir do evolucionismo, do darwinismo, do neodarwinismo. Nós não entendemos pela Bíblia, não cremos, não acreditamos que a teoria da evolução é factível, por sinal é uma teoria, não há sentido a inteligência surgir de algo que não é inteligente. Não tem sentido você pegar um monte de metal e de plástico e jogar num canto, jogar rega, bota uma água em cima e daqui a bilhões de anos surge um computador ali. Não funciona assim, o mundo não é desse jeito. Da mesma forma, não tem sentido você ter uma poça d'água com vários átomos de elementos químicos diferentes, uma descarga elétrica, surgiu um ser aí microscópico com vida. E aí ele foi se multiplicando, criou umas patinhas, saiu daquela lagoazinha. Não tem sentido. E esse ser se transformou durante bilhares de anos naquilo que nós somos. Isso não existe, Isso não funciona. Isso é mais irracional ainda do que o que os ateus dizem que é irracional crer na existência de Deus. Isso é muito óbvio. Mas esse ensino darwinista é revestido do método científico, onde Deus foi colocado de fora de tudo, Deus foi colocado de fora do pensamento humano. Então você estuda filosofia, sociologia, todas essas coisas, a psicologia, a linguística, tudo que você vê nessa área de humanidades e tudo, Deus está fora. Não se considera Deus. Essa é a desgraça da universidade hoje. Então, cremos que Deus, pelo poder da sua palavra, do nada, criou todas as coisas, como nós lemos lá em Gênesis capítulo 1. Do nada, Deus, com a sua palavra, criou todos os elementos,
né, a estrutura do nosso planeta, sustenta os planetas. E eu desafio a você, eu faço isso constantemente. Veja, já que você gosta de, às vezes, olhar os vídeos do YouTube, olhe no YouTube as fotos do telescópio Hubble. Na verdade, são filmagens, e você vai ver a vastidão do nosso universo. É um negócio irreal, surreal. Como existe algo desse tamanho? E aí você vai perceber que o nosso Deus é maior do que todo esse universo. Ele organiza todas as coisas de uma maneira incrível. Aí você vai estudar, né, o micro-universo, e você vai perceber que é um universo completamente diferente desse, que é menor, vai ao mínimo, menos do que o átomo, né? As partículas mínimas que nem um olho nunca viu, só são percebidas teoricamente, que constituem os átomos, e você percebe que o universo quântico é uma loucura. Mas Deus, Ele é superior e controla tudo isso. Irmãos, o nosso Deus é extremamente poderoso. Não tem como quantificar o poder do Senhor. E nós estamos aqui cantando para Ele. Entende? Porque você tem que ter toda a reverência neste momento, porque você veio cantar, adorar, orar, prestar atenção na palavra revelada deste Deus que criou todas as coisas. Pela fé entendemos o poder de Deus. O poder de Deus é enorme. Quando você observa a criação, que já foi corrompida pelo pecado, você fica abismado com o tamanho do poder de Deus. E como Jesus, o autor da epístola deixou muito claro, por Cristo, que é o nosso sumo sacerdote, que é o sacrifício pelas nossas vidas, que é o nosso mediador, nós temos acesso a Deus. Então você colocou o seu pedido, você colocou a sua dificuldade, o seu sofrimento diante de Deus. Ele não tem poder para resolver? Tem. A questão é quando ele quer resolver, né? Ou se ele vai resolver determinada situação. E aí o nosso coração não gosta dessas verdades. Por quê? Porque eu estou sofrendo. Irmãos, mas até o nosso sofrimento tem que estar subordinado à vontade de Deus. E é aí que nós temos um bom testemunho pela fé, entendendo que toda a nossa vida tem que servir de adoração a Deus, inclusive nossos momentos de sofrimento. Isso é ruim? Não. Pelo contrário, esse Deus nos conforta, nosso Deus nos sustenta, e no tempo certo, quando Ele sabe o tempo certo, Ele nos livra de tão grande sofrimento. Veja, Gênesis capítulo 1, verso 1. A Bíblia começa aqui, a história da humanidade vai começar já. Ainda no capítulo 1, Gênesis 1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Isso não significa que Deus criou no princípio só o céu e só a terra. Aqui é uma figura de linguagem. Céu e terra se refere a tudo. No princípio Deus criou todas as coisas. E agora é descrito como foi que Deus criou. Olha o verso 3. Disse Deus: haja luz. E houve luz. Simples, né? Porque Deus é todo poderoso. Simples, mas para Deus, que tem o poder de realizar todas as coisas. Pela fé, irmãos. Se não entendermos o poder de Deus pela fé, como nós poderemos enfrentar as dificuldades? Como seguir dentro da Escritura? Como viver uma vida feliz e realizada no mundo corrompido pelo pecado? Só dá para viver se for pela fé. Por isso que o justo viverá por fé. Temos que entender estas verdades. Durante todo o Antigo Testamento, os servos de Deus confiaram em Deus porque Ele é o Criador de todas as coisas. Ele tem o poder sobre as nossas vidas, Ele tem o poder sobre o universo. Se nós não confiarmos nisso, em que vamos confiar? O que tem mais poderoso do que isso? O que é mais supremo e sublime do que isso? Não existe. Em Hebreus capítulo 1, nessa carta que estamos estudando, né, o autor já nos deu uma pista de quem é Jesus, também o Criador. Olha Hebreus capítulo 1, verso 2. Hebreus 1, 2. Nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constitui o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Jesus também fez o universo. Estava lá com o Pai formando todas as coisas. Verso 3. Ele que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Jesus sustenta
todas as coisas. Nós precisamos de oxigênio, nós precisamos de água. Jesus sustenta a condição de vida neste planeta. O planeta está na posição certa. Se ele for um pouquinho mais para perto do Sol, nós somos queimados. Se ele se afasta um pouquinho mais do Sol, nós somos congelados. Nós estamos na posição certa em que o nosso planeta deveria estar para nós vivermos. O ambiente é um ambiente propício para a nossa vida. Imagine se não houvesse água, morreríamos. Se não houvesse oxigênio, era o fim. Quem sustenta todas essas coisas? É o Senhor Jesus, é o Pai que está no seu trono coordenando todas as coisas. A vida inteligente, no nosso caso, só pode vir de uma vida superior inteligente. E esse pensamento é tão certo que os cientistas começaram a mudar a sua estratégia. Alguns cientistas evolucionistas, eles começaram a usar uma estratégia, são cientistas muito sérios, mas falando de alienígenas, uma raça superior de alienígena, que deixou o ser humano aqui, porque tem que ter alguém inteligente para criar um ser inteligente. Por exemplo, esses robôs de inteligência artificial que são feitos hoje, tem que ter alguém inteligente para criar aquele robô. Na realidade, ele não se cria só. Não existe isso. É sem fundamento, é sem lógica. É um simples princípio de lógica. O mais inteligente vai criar outro ser inteligente. Então, hoje, por isso você deve ter visto muito filmes, documentários sobre alienígenas. É a divulgação da mídia para apresentar esse conceito. Qual o objetivo? Acabar com a imagem de Deus, destruir o conceito de Deus como nosso Senhor e nosso Criador, porque o ser humano ele é rebelde contra Deus, ele quer ter qualquer explicação para seu surgimento, menos a pessoa do Senhor, nosso Deus, porque é da natureza do pecado. Jesus, ele sustenta todas as coisas. Podemos confiar em Jesus. Então, por que não confiamos no método de Deus? Viver pela fé, entregar nossas dificuldades ao Senhor e confiar. Não é só entregar. Eu entregar e confiar. Deus está no controle. Deus é soberano. Ele vai me sustentar. Ele é todo-poderoso. Eu vi isso, está lá em Hebreus 1, 2 e 3. Ele criou todas as coisas. Ele pode resolver. Por que não resolveu? Eu não sei, mas eu confio nele. Porque ele é o Senhor, ele quer o nosso bem. Deus não é mau de forma nenhuma. Então ele tem um plano para as nossas vidas. Ainda no verso 3, ele que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, falando de Jesus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então o Senhor Jesus participou da criação, o Senhor Jesus sustenta todas as coisas, morreu na cruz pelos nossos pecados, e está no céu com o Pai administrando tudo o que existe, inclusive as nossas vidas. Saiba disso, somos caros para o Senhor, porque Jesus derramou o sangue dele por nós. O Senhor quer que nós acertemos, o Senhor quer que nós andemos no caminho dele. Nós é que dificultamos as coisas. Bote isso na sua cabeça, eu botei na minha e tento botar todo dia para não esquecer. Eu é que dificulto as coisas, porque o meu coração é cheio de pecado. O plano de Deus é perfeito. Se eu seguir como o Senhor diz, certamente seremos abençoados. Viveremos como o Senhor quer. Seremos felizes, como Jesus falou, mesmo no meio da perseguição. Lembre-se, os leitores dessa carta estavam com medo de morrer, perseguidos por sua fé. E o que é que Deus deu para eles? Essa epístola revelada por um pastor dizendo: tenham fé em Jesus, ele vai sustentar vocês. Não temam a morte, creiam. Essa é a mensagem. Olhe ainda o Salmo 139, verso 16, outro texto extremamente conhecido, mas que nós devemos sempre lembrar dele nos nossos momentos de aflição e de sofrimento. Salmo 139, verso 16. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosas para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, como é grande a soma deles. Então, como é preciosa essa verdade. Para nós, nós fazemos projetos e planos e eles falham. Isso é da natureza humana.
Para Deus não há falha. Deus não muda. Nós mudamos. Hoje eu estou bem, amanhã eu posso estar mais tristinho, no outro dia eu estou mais alegre, um dia eu estou mais irado, outro dia eu estou mais paciente. Nós mudamos, né? Não sei se as mulheres mudam mais do que os homens, talvez, não sei, mas os homens também mudam muito, né? Todos mudamos. Deus não muda. Deus não fica mais chateado ou menos com você. Entende? Deus não está mais irado ou menos com você. Ele não te ama mais se você for mais santo. Não. Se você, eu pequei muito, agora Deus está, né, não me ama tanto. Não. Ele vai te amar do mesmo jeito, independente do que você fizer ou não fizer. Porque Deus, ele não muda. Entende isso? Agora, óbvio que ele quer que você viva em santidade para a glória do nome dele. E o Senhor que não muda, ele também tem todo um plano de todas as vidas, de todos os seres humanos. Todas as vidas são dele. E ele tem todos os dias planejados. Antes mesmo de Deus criar o primeiro ser humano, o planeta, o Senhor já tinha realizado na sua mente toda a história da humanidade até o último dia. Tudo, na mente de Deus, tudo está pronto. Deus, ele não se afeta com o passado, com o futuro. O Senhor não se surpreende com nada, porque ele é Deus, ele é todo-poderoso. Eu me surpreendo, eu me frustro, eu me alegro. Deus não, ele sempre é Deus. Ele não varia em nada, porque ele é o ápice de tudo, é supremo. Não tem o que Deus descobrir dele. Ele se conhece plenamente. É até difícil de entendermos essas verdades, mas é assim. Por isso que Deus tem todos os nossos dias determinados. Eu não sei o que vai acontecer amanhã, não sei o que vai acontecer daqui a pouco. Deus sabe. Na verdade, a gramática nos trai. Deus não sabe, Deus determinou. Porque quando eu digo que Deus sabe, quer dizer que ele descobriu. Ele aprendeu, porque ele sabe. Não é que ele sabe. Ele determinou, antes de tudo existir, como será o meu dia de amanhã. Mesmo que para mim, eu me perceba livre, está tudo determinado no projeto de Deus. E não tem como eu tomar um passo diferente do que Deus determinou. Isso deve me trazer o quê? Confiança, segurança, que tudo está nas mãos de Deus. Eu não preciso ter medo. Eu não preciso viver ansioso. Eu não preciso estar preocupado. A minha grande preocupação deve ser agradar o Senhor, meu Deus. Este é o método. A minha grande preocupação deve ser o máximo obediente ao Criador de todas as coisas. O resto ele cuida, o resto ele faz, mesmo que às vezes seja triste e difícil aos meus olhos, como foi para Jó, como foi para Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Morrer na cruz não foi fácil, mas era plano de Deus. O Senhor tinha um propósito muito bem específico para o sacrifício do seu próprio Filho. Que preciosos são estes pensamentos e estas verdades. E pensando, muitos profetas falaram de Deus como Criador, né? Isaías foi um. Isaías 17:7 diz assim: naquele dia olhará o homem para o seu Criador, e os seus olhos atentarão para o Santo de Israel. Naquele dia, num dia futuro, olharemos para o Senhor como o nosso Criador. Mas olha Isaías 40, verso 28. Isaías 40, verso 28. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Deus não se cansa, Deus não se fatiga, não se sabe explicar o pensamento de Deus em profundidade. Verso 29. Mas ele faz forte ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. São metáforas que explicam, muitas vezes, a fraqueza humana, né? Às vezes o homem cansa, a mulher cansa das lutas da vida. Mas veja logo o primeiro versículo, né? Não sabes, não ouviste que o Eterno, o Criador dos fins, ele não se... Esse Deus todo-poderoso, que ninguém consegue compreendê-lo plenamente, ele pode lhe dar uma força sobrenatural
para enfrentar os problemas da vida. Entende? Essa é a verdade desse versículo que o autor aos Hebreus está colocando aqui também, quando fala da fé. O Senhor pode lhe dar uma força sobrenatural para enfrentar as situações difíceis da vida. Basta você pedir, orar, buscar a Deus. Muitas vezes a nossa oração é para que Deus resolva o problema. E muitas vezes Deus não quer resolver o problema. Deus quer fazer outra coisa na sua vida. Deus quer que você aprenda a viver pela fé. Muito mais importante do que resolver determinados problemas. Lembre-se de Abraão. Abraão foi chamado por Deus para sacrificar seu filho, para que ele aprendesse a viver pela fé. Quando Abraão se dispôs, ele ia matar mesmo, crendo que Deus poderia ressuscitar Isaque. E então Deus impediu ali e disse, muito bem, você passou nesta prova de fé. Irmãos, todo dia nossa fé é provada, porque o Senhor nosso Deus nos ensina a viver pela fé. Porque quando se vive pela fé no mundo corrompido pelo pecado, encontra-se a felicidade em Deus. Mesmo no momento de perseguição, como esses irmãos estavam enfrentando, quando se vive pela fé, você vive bem. Porque você entende que Deus é por você, que Deus está cuidando de você, que Deus ele dá a você uma força a mais para você caminhar no meio das dificuldades. Olhe Hebreus 10, 39. Lá em Hebreus 10, 39, nós observamos o versículo de transição para Hebreus capítulo 11, verso 1, 2 e 3. E nós percebemos que os leitores dessa carta, eles são de dois tipos. Hebreus 11, 39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Nos desmotivamos com Jesus, nos desanimamos com Jesus, quando em algum dia deixamos os nossos problemas, sofrimentos tomarem de conta das nossas vidas. Deus permite que passemos por sofrimentos, e quando passamos por sofrimentos, nós começamos a nos afastar de Jesus quando deixamos tais sofrimentos suplantar o nosso ser. Esses que se permitem assim a viver desta forma, eles vão se afastando de Deus. Mas aqui no verso 39, nós lemos que nós não somos dos que retrocedem, somos daqueles que vivem pela fé. Os que vivem pela fé confiam que Deus tem a resposta, que a revelação de Deus tem a resposta e que o Senhor está no controle de todas as coisas. Por isso, no capítulo 11, verso 1, ele fala de fé. Fé é uma certeza no meio das incertezas. A fé é o que nos sustenta para darmos um bom testemunho, um martírio. É pela fé que nós entendemos o poder de Deus. E quando vivemos dessa forma, nós podemos passar por extremas dificuldades e ainda alegres e felizes com o Senhor. E isso, irmãos, é um milagre, né? Porque é Deus quem opera, é Deus quem realiza e é Deus quem faz. E isto está à disposição de todo aquele que crê no nome do Senhor Jesus. Basta que você tenha fé de que essas verdades bíblicas funcionam, porque realmente elas funcionam mesmo. E a partir do próximo domingo, nós vamos ver como estas verdades funcionaram, operaram na vida dos homens do Antigo Testamento. Vamos orar ao Senhor, pedir que Ele nos ajude a sermos homens e mulheres que vivem pela fé. Pai amado, te louvamos porque o Senhor é maravilhoso, te louvamos porque o Senhor cuida de nós, te agradecemos porque o Senhor colocou a fé no Senhor Jesus nos nossos corações e porque o Senhor nos motiva a vivermos pela fé. Pai, eu só te peço que o Senhor abra o nosso entendimento para vermos as mazelas e dificuldades nas nossas vidas como oportunidades. Oportunidades para te adorar, para viver pela fé, para entregar mais do nosso ser ao Senhor, crescendo no conhecimento do Senhor, dependendo mais e mais do Senhor, reconhecendo que somente o Senhor tem as respostas, que somente o Senhor tem o plano certo, que é o Senhor que nos fortalece quando estamos fracos e abatidos muitas vezes. Pedimos tal entendimento e força no Senhor. E é no nome de Jesus que oramos. Amém.